Chamo Liliane Magalhães. Eu sou casada há 13 anos, né? Eu sou de Brasília. E a Liliane, antes do método, era uma esposa que buscava sempre ser aceita dentro da relação. Ela tinha uma angústia muito grande em ser submissa. Ela buscava muitos anseios profissionais e até competição, às vezes, em relação ao marido. E entrar no método foi uma quebra de paradigma total para mim, porque eu falava algumas coisas do que eu pensava e vinha a dar e falava: não, mas não é assim. Você tem que pensar pelo outro lado também. Então, o método me fez muito refletir os meus conceitos e entender que eu não poderia viver dentro deles, né? Que eu deveria viver dentro dos conceitos, colocando o Diego sempre dentro dessa. Diego é meu esposo, né? Colocando o Diego sempre dentro dessa realidade, né? Eu queria viver um casamento pelo que eu achava, pela minha forma de ser, pelo meu contexto, e na verdade, cadê o esposo nesse momento, né? É tudo só eu que acho, só eu que penso, só eu que vivo, sendo que nós vivemos em uma relação, né? Nós somos casados, então assim, isso foi um dos pontos mais importantes para mim, foi entender, me encontrar dentro desse contexto, dentro do meu casamento, qual que é meu posicionamento, qual que é a minha obrigação como esposa, e respeitar o Diego em várias questões, né? Que antes, como eu tinha muito uma forma de pensar minha, eu não pensava muito em como ele se sentia, em como estava sendo para ele, né? Essa convivência comigo. E eu acho que o método veio para me trazer um pouco mais de sabedoria em como lidar com ele no dia a dia, em como me posicionar, em como mostrar os meus sentimentos que eu também tinha. Eu sempre fui muito fria, não calculista, mas fria. E isso também foi uma coisa que veio muito a melhorar dentro da nossa relação, nosso tempo de qualidade, a nossa confiança, as conversas difíceis, que eu acho que foi um grande desafio. Eu tava sofrendo demais. Eu tava sofrendo demais, demais, demais. Demais. É bom, eu sou a primeira, eu sou a prova viva. Porque eu era uma das pessoas que não acreditava nesse método online. Até passar por ele. Até passar pelo presencial, até passar por, sabe, estar frente a frente e achar que essa é a solução, enquanto eu provei e vi que não ajudou nada. Então, isso eu creio que é um mito, né? Eu entendo que as pessoas podem ter o receio de passarem por terapias online, ajudas online, mas no meu caso foi o que me ajudou. Eu fui muito mais assistida online do que presencialmente, porque não adianta um profissional pegar um caderninho, ficar na sua frente, olhando para sua cara e pensar se anota ou não anota alguma coisa. Com perguntas assim, e você pensa, onde isso vai me levar? Então eu creio que assim, vale muito a pena esse online. Essa ajuda que eu recebi, essa assistida de perto, esse cuidado de perto que eu tive, foi total diferença na minha vida. Agora tá eu aqui, vivendo resultados de o quê? De uma vida online, que é onde eu recebi a ajuda de verdade. Eu já tinha tentado buscar ajuda com um psicólogo, normal, terapia normal, porque eu achava que eu estava somente estressada. Sabe aquela fase assim que seu marido reporta muito para você, dizendo que você não tá bem, que você tá chata, aquelas fases assim que eles adoram dizer pra gente, eles falam, né? Eles dão dicas. E aí eu busquei terapia normal, né? Como eu já faço, já levo muito meu filho para terapia, então aproveitava o tempo que o Heitor tava na dele e fazia. Só que eu não gostava do método, não gostava da forma. Quando eu começava a me abrir, acabava o tempo e aquilo, sei lá, me trazia uma ansiedade muito maior. Eu sou muito ansiosa, então e sou imediatista com as coisas. Aquilo que eu sinto é nesse momento, é o agora, e não ter aquela disponibilidade para isso foi me causando uma angústia muito maior. Então, assim, a única ajuda que eu procurei até hoje foi psicólogo, terapia normal, e eu abandonei, acho que eu não fiz nem a terceira sessão. Eu tinha orado e falado com Deus. Eu não casei para isso. Eu tenho um propósito, né? Eu busquei a tua palavra. Não é possível que o meu casamento vai desandar dessa forma. Eu não pensei duas vezes. Falei, eu preciso resgatar meu casamento.
porque senão vai acabar realmente em divórcio, né? E, nossa, tem sido uma maravilha na minha vida. A minha maior dificuldade que eu tive nesses 4 anos de dificuldade foi não me sentir amada, não me sentir valorizada. Quando a Dai falou isso no método, foi algo que me chamou a atenção para entrar, porque eu estava me sentindo assim naquele momento. Eu aceitava tudo estava bem, tudo estava bem. Eu preferia fingir que estava tudo bem, para não ter que discutir, para não ter briga, para não ter aquele clima ruim dentro de casa. Mas eu mesma estava bem quebrada, eu estava muito, muito ruim. E depois do despertar, eu me despertei. Eu abri minha mente e vi que, tipo, eu tinha que parar de cobrar do outro, reclamar do outro, esperar que o outro mudasse. Não, eu tinha que me mudar, eu tinha que me curar, eu tinha que ir de encontro com a minha criança interior e restaurar o meu vínculo com ela, restaurar as coisas que no passado foi quebrado, que foi machucado, que foi danificado. E através do curso isso me ajudou demais, me desbloqueou demais. Eu estar aqui hoje falando com vocês já é uma conquista muito grande para mim. Porque se fosse antes eu falaria não, e não, e não, e não. Eu não teria essa coragem. E hoje eu estou aqui, superando isso, esse medo de falar, esse medo de me expor, mas muito feliz no resultado que eu estou tendo. Quando eu entrei no método, o meu marido ainda não tinha saído de casa. O meu marido ainda não tinha pedido divórcio. Então foi um desafio muito grande para mim. Eu entrei no método para fazer meu casamento dar certo. Só que quando eu entro no método, o que acontece? Parece que tudo foi de água abaixo. Eu poderia ter nova atitude, eu poderia começar a transformação daquilo que eu estava buscando através dali. Eu vi que tinha uma saída para minha vida. Então, eu era uma mulher que eu vivia em função do meu marido. Eu sabia de tudo que ele gostava, eu tinha me deixado de lado, deixado de fazer o que eu gosto, o que eu queria para viver a vida dele, só vivia por ele. Era difícil, porque eu me larguei, eu deixei de me cuidar de mim para só se preocupar com o meu marido. E isso foi a pior coisa que eu fiz, me deixei de lado. E com meus filhos, eu não tinha muita paciência, eu queria que meus filhos sempre dormissem, não tinha paciência de brincar, de sair, de cuidar deles. A Carla, depois do método Despertar, é outra mulher. Hoje eu sou uma mulher que aprendi a se valorizar, a se amar, a buscar, primeiramente, se amar, cuidar primeiro de mim. Eu comecei a cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha aparência física, fazer exercício, cuidar mais de mim em primeiro lugar. Comecei a me amar, eu comecei a ver primeiro em mim aquele amor que eu não tinha antes, né? Quando eu olho para os exercícios do despertar, falando em especial na criança interior, eu tenho a percepção que eu consigo hoje enxergar situações que aconteceram no meu passado e que, sem ter consciência alguma daquilo, né, eu trouxe para a minha vida atual, né? Então, se eu for citar aqui, tem várias situações, mas com o Diego, eu trazia muita situação de tipo assim, eu preciso ser aceita, eu preciso ser validada a todo momento, né? Porque eu não tive muito isso na minha infância. Meu pai era um pai em casa, presente, mas ausente em várias situações. Né? Meu pai bebia muito, ele batia na minha mãe em algumas situações. Então, assim, eu consegui olhar para esse passado e me conectar muito com algumas situações. E, óbvio, na minha relação atual, eu não vivo nada disso, mas a minha cabeça funcionava muito ligada ao meu passado. Então, eu tive que quebrar algumas crenças, né? Conforme o despertar foi acontecendo, a gente foi trabalhando essas crenças, porque as aulas, elas são criadas em capítulos, onde a gente vai trabalhando, né? Após a criança interior, você tem vários outros capítulos que vão resgatando e fazendo você se conectar de uma maneira no seu presente e trabalhando situações onde você, de fato, se perdeu. Do método. Meu relacionamento com meu marido antes do método Despertar era bem conturbado. Eu era mandona da história, eu queria tudo do meu jeito, na minha hora. Se eu pedisse alguma coisa, tinha que ser na hora que eu queria, e eu não aceitava que ele não me entendesse.
E aí, no método, fui estudar os perfis comportamental, descobri que sou dominante e descobri que ele é estável, então tá tudo resolvido. Meu marido pediu o divórcio, né, pela vontade dele, e eu naquele conflito, eu tentando a conversa, e um belo dia eu tentei uma conversa com ele, mas de uma forma abusiva nas palavras, né, e aí ele chegou pra mim e falou pra mim, eu não te amo mais, eu não quero mais esse casamento, e nessa conversa ele falou, eu me sinto desvalorizado, desrespeitado, e eu não quero mais, eu não te amo, eu não sinto desejo por você. Ele falou, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. Só que o que ele fez? Ele veio pegar as coisas e veio com papel de divórcio. Aquele dia, pra mim, eu falei, opa, o que tá acontecendo, meu Deus? A partir do momento que uma pessoa decidir mudar e entrar em algo para sua própria transformação, que aí é o pesar, a gente querer, a gente tem que determinar as coisas e ter a força de vontade para alcançá-los. Senão, se a gente ficar sempre parada da mesma forma, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a partir do momento que a gente toma essa decisão de mudança, a gente deve buscar essa mudança. E é o que eu tenho feito, tenho me dedicado dia a dia nos estudos e tenho, através dos estudos da DAI, eu tenho conseguido ser uma pessoa melhor. A primeira mudança veio de mim mesma, né? Porque eu cobrava muito, mas eu mesmo não agia, eu mesmo não fazia. A primeira mudança começou por mim. No nosso relacionamento, a gente tá mais carinhoso um com o outro, a gente se abraça, coisa que a gente já não fazia, há tanto tempo, sabe? A gente toma café junto, a gente almoça, a gente conversa. No dia 7/8, agora de agosto, foi a nossa audiência. Aí, Deus falava no meu coração assim, né? Você não vai assinar. Mas o que eu achava? Eu achei que eu ia chegar lá e eu ia dizer, não vou assinar. Então, um dia antes, ele me mandou mensagem perguntando para mim se a gente poderia conversar. Podemos sim, não perguntei nada. Quando eu tô sentada no lugar, né, pensativa, falando com Deus, escutando meus louvores, ele me chegou com uma cesta maravilhosa, ajoelhou ao meu lado e me pediu perdão. E que estava arrependido de tudo que ele havia falado, que ele queria o nosso casamento. E foi algo, assim, tremendo mesmo de ser vivido. Meu nome é Najara, me sinto valorizada, amada e respeitada. Uma mulher de valor. Meu casamento estava à morte, à frente do cartório. Meu marido pediu o divórcio, né? E em menos de 2 meses, o meu casamento foi restaurado a partir daquilo que eu coloquei em prática. Eu, antes do método, eu tava deslacerada. Eu tava destruída. Eu tava por um triz de acabar com o meu casamento. Mas um triz muito pequeno, é um triz muito pequeno mesmo. E assim, eu já não tinha mais saída, eu não tinha mais pra onde correr, eu não via mais solução. Nem aquela luz no fim do túnel eu não via. Então, assim, acabar com o meu casamento era a coisa mais fácil pra mim naquele momento. Tem um caminho a ser trilhado. Então, assim, quando você participa do método, você entra de cara no método e você vê que logo no início você começa a ter resultados, benefícios, você fala, peraí, tá funcionando. Tá funcionando. Então, qual que é o diferencial? A verdade é que há um método a ser feito. Você não vai ficar simplesmente conversando, falando, jogando papo fora ou reclamando. Não, peraí. É um método. Sabe quando você vê uma luz no fim do túnel? Você fala, meu Deus, resposta de oração de Deus. Chegou. Tem uma resposta. E você vê assim, ok, ninguém vai fazer nada por mim. Não é um milagre. Ainda. Mas se eu traçar esse caminho aqui, eu vou obter resultados. Eu tava, sabe, assim, ansiosa para saber o que tinha ali, o conteúdo. E quando eu fui vendo assim, eu falei, gente, eu vou engolir isso de uma vez. Mas foi tão gostoso, mas tão gostoso. Eu falei, peraí, preciso mais devagar, para eu poder aprender, absorver mais. Mas assim, quando eu vi aquele tanto de aula, aquele tanto de conhecimento para a gente poder adquirir, tanta coisa a ser passada para nós, isso foi maravilhoso. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, então, quando eu vi todo aquele conteúdo, eu fiquei deslumbrada. Falei, meu Deus do céu, tem resposta para tudo aqui. Tem resposta para tudo, para tudo. E cada aula eu ia me conhecendo mais, me conhecendo mais, me conhecendo mais. E eu ficava assim, uau, como assim? Até hoje ninguém descobriu isso, como assim? E eu fiquei assim, transbordando de felicidade. Mesmo sabendo que tinha um caminho a ser percorrido, mas eu já tinha ali algumas respostas na minha mão, coisas que eu sabia que eu podia fazer, para eu mesmo poder começar a caminhar. Foi surreal. Como hoje ele me manda flores sem motivo, ele me chama para jantar para uma situação que antes a gente não vivia. Antes a gente não tinha. A gente não tinha momento do casal, a gente não tinha várias coisas. Então,
Deus foi construindo isso e o despertar me trouxe essa visão de que é o todo dia, é o regar, é o fazer um pouquinho de cada vez, é o ouvir, é ser parceira. Tem tanta coisa, gente. Hoje sim, eu identifiquei dentro do método a linguagem que o Diego tem de se comunicar comigo e a minha de se comunicar com ele, e a gente trouxe para a nossa vida esse equilíbrio. Então, sim, hoje eu me sinto muito amada, eu me sinto valorizada, principalmente quando eu olho como a gente estava antes, sabe? Quando eu olho, eu vejo que a distância que eu estava dele e a proximidade que nós estamos hoje, não tem como a gente não se sentir amada e valorizada. O que eu mais gostei dentro do método foi o perfil comportamental, que eu pude saber quem eu era, qual o meu perfil, qual o perfil do meu esposo, que isso já facilitou muito a gente entender um ao outro, tanto ele que não tá no método, quanto eu. Qualquer mulher que queira mudança na vida, que queira transformação na vida, que lutar, que entrar no método despertar e fazer tudo direitinho, seguir tudo direitinho, fazer os exercícios, porque é 50% da pessoa e 50% da gente. A gente sozinho não consegue, a gente precisa de ajuda. E a gente seguindo o método despertar corretamente, todo mundo tem resultado. Basta a pessoa querer se esforçar e fazer sua parte. A gente não tinha diálogo, todas as nossas conversas acabavam em brigas. E hoje não, a gente conversa sobre o nosso dia a dia, a gente já passou a orar juntos novamente. E agora não, agora esses dias ele tava com sono, ele pegou e falou assim, vamos orar. Aí a gente foi e a gente ora de mão dada agora, sabe? Então tá mais carinhoso um com o outro, é mais uma mudança. Eu tô menos estressada, tô mais tranquila, né? Mais calma. Ele tá mais carinhoso, que é o que eu falei, né? Que é o que eu sentia falta do dia a dia, ele ser mais carinhoso comigo. E agora ele tá mais carinhoso, tá mais ajudador. Quando eu passei pelo capítulo... Posso sim afirmar que hoje, após o método, após tudo que eu vivi, eu me sinto amada e valorizada, sim. Passei pelo capítulo da criança interior, foi difícil. Mas os benefícios foram muito maiores. Foi difícil ir lá e me deparar com ela e conversar com ela. Foi difícil, mas foi surpreendente, porque depois que isso aconteceu, houve uma libertação na minha vida. Dores que eu sentia antes disso, eu não sinto mais. Tanto dores físicas como dores emocionais. Então, talvez era uma dor que rodava o meu corpo. Ela doía. Aí ela parava na boca do meu estômago, essa dor. E eu posso dizer que hoje eu não sinto mais. Eu posso voltar lá, ver a mesma situação, e eu não sinto mais. Porque foi diferente, foi uma libertação, foi algo assim que, graças a Deus, eu posso falar que eu já sou livre disso. Eu posso ir lá, até ver uma cicatriz, mas ela não vai doer mais. Porque, graças a Deus, eu fui liberta, eu fui curada disso aí. Então, foi muito importante passar por esse capítulo da criança interior. O que está sendo mais desafiador para mim dentro do método é a cura da criança interior. Porque eu tô descobrindo coisas que nem eu imaginava através dessa cura. E eu tô transformando, buscando a transformação da dor em força. E aquele momento em que eu pude estar meditando e abraçando a minha criança interior foi muito desafiador. Porque eu realmente eu pude me abraçar quando eu era pequena. E aquilo ali foi incrível. Foi um encontro, um reencontro que me deu força para seguir. Dentro do método, algumas coisas são difíceis, como eu falei. Nem tudo é fácil. E uma das coisas que eu tive assim, que deparar de cara, mas eu sei que foi de grande valia e que foi lidar com a minha criança interior. E isso aí aí eu falei, what? Então, assim, lidar com a minha criança interior é algo que eu não sabia. Eu não sabia que eu precisava fazer, eu não sabia que eu precisava passar por isso, eu não sabia que eu precisava de uma cura. Eu não sabia. Mas foi difícil. Eu falei, vou ter que vencer. Vou ter que passar por isso, até porque ela não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. Então, eu precisei de ir lá e resgatar a minha criança interior. Então, essa parte foi muito difícil. E, assim, ao decorrer do método, eu tive que aprender a conversar mais, a falar mais dos meus sentimentos, a me abrir mais e não ficar guardando as coisas, o que também não é fácil para mim, porque guardar era mais fácil. Então, falar requer um trabalho, uma concentração a mais. É uma carga de energia que eu tenho que me preparar para isso, mas que eu vi hoje que é a melhor solução. Foi uma das coisas que eu mais obtive resultado. Foi abrindo minha boca e falando de mim mesma. E o que mais me chamou a atenção no método Despertar foi sobre o amor próprio. E eu aprendi que a gente primeiro, para eu poder dar aquele amor, para eu poder receber aquele amor do meu marido, do marido que eu tanto quero, primeiro eu tenho que ser esse amor, eu tenho que se amar, em primeiro lugar, se valorizar. Eu tenho que aprender que eu sou valiosa. Eu aprendi que eu sou muito valiosa, eu aprendi o meu valor, foi isso que chamou mais atenção. Eu
eu já indiquei para muitas amigas e indico sempre, eu falo, vale a pena, mas você tem que ir sabendo que você também vai ter que fazer a sua parte. Porque se eu não me colocar em primeiro lugar e tentar melhorar eu mesma, ninguém vai fazer isso por mim. Então, eu aprendi muito. Eu tenho, como fala, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não estou me amando, como que eu conseguirei amar alguém? Como que eu conseguirei cuidar de alguém? Sabe, eu consegui ter uma nova Vivian. Hoje eu posso falar, eu sou uma nova Vivian. Eu sou uma nova esposa, eu sou uma nova mãe. E o que mais me causou impacto, vocês acreditem ou não, no despertar foi eu conseguir me colocar no primeiro lugar. Eu tirar tempo para mim, eu olhar para dentro de mim. E olha, uma coisa que no despertar tem coisas que você, tipo assim, um exercício que você faz, o eu sou e o agradecimento. Era muito difícil, porque o eu sou o quê? Até eu descobrir o que eu sou, é claro que a gente vai descobrindo cada dia mais. Mas isso foi muito difícil. Eu sentar, parar, escrever sobre mim, falar sobre mim, o que eu sou. E a gratidão, agradecer. Sempre agradecia, no começo eu sempre agradecia pelos outros, pros outros. Depois que eu parei, comecei. E aí nisso você vai tendo os desbloqueios, você vai vendo e conseguindo olhar para você, e eu comecei a agradecer por coisas por mim também. Eu ter a consciência que eu tinha que olhar para mim, não só para os outros. Claro que a gente tem que olhar para os outros também, mas eu olhava mais para os outros, eu esquecia de mim. E isso foi um bloqueio muito grande que eu tive, muita dificuldade, mas graças a Deus eu consegui. Além do aprendizado, né, que eu aprendi a não focar tanto nos problemas e sim nas soluções, porque eu tinha esse péssimo hábito também. De acontecer alguma coisa ruim, eu ficava ali me martirizando, focando só naquilo, e não enxergava à frente, sabe? E hoje não, hoje aconteceu alguma coisa, uma briga, uma discussão, o que quer que seja, eu paro, penso, respiro e falo. Não, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar? Então isso também, assim, tá sendo de grande ajuda para mim, que eu não tinha esse pensamento, eu já só ficava ali, me culpando, me martirizando e falando, ai, por que eu fiz isso? Ai, por que foi assim, sabe? E agora não, eu já corro para caçar a solução, para resolver, para apaziguar, para o trem não se estender. Eu achava que meu marido tinha que adivinhar as coisas. Eu tô de cara emburrada, ele tem que adivinhar. Ele tem que saber por que eu tô brava. E eu não falava, eu não explicava para ele o porquê que eu tava brava. Agora não, se acontecer alguma coisa, eu já respiro, converso com ele. Se eu estiver sentindo bem para conversar, se eu não tiver, eu espero. Na hora que eu tiver, eu vou e falo com ele. Amor, não gostei disso. Amor, isso e isso. Eu queria que fosse assim. O que eu posso fazer para melhorar, sabe? Ou o que você gostaria que eu fizesse para melhorar? Então, assim, essas coisas todas estão sendo, assim, maravilhosas, porque está sendo uma construção, sabe? Hoje eu já me sinto amada, eu já me sinto valorizada, eu me sinto respeitada. O que eu não sentia antes. De perguntar se eu quero que faça alguma coisa, me ajuda muito com o bebê, sabe? Aí mudou totalmente. Eu gasto com tantas outras coisas fúteis, né? Então foi super tranquilo a forma de pagamento. E não aperta, porque pensando que você vai estar restaurando seu casamento, a sua família, você, a gente voltando a se enxergar, a se encontrar, porque muitas das vezes a gente deixa a autoestima da gente cair, né? Agora, olha pra você ver a diferença. Eu já me sinto bem, eu me sinto com a autoestima elevada novamente. O meu casamento hoje tá um casamento transformado diferente. Claro que tem muitas coisas ainda que necessitam mudar, que aos poucos, nada muda do dia pra noite. Mas assim, hoje meu casamento tem diálogo, tem conversa, tem respeito, eu tenho sabedoria, eu sei os segredinhos, eu sei falar no momento certo, eu sei o momento que eu tenho que falar, o momento que eu tenho que falar, eu sei assim, os segredinhos, sabe, que eu aprendi no Método Despertar, pra poder transformar isso é todo dia, isso não é só um dia, não é só uma noite, todos os dias a gente tem que colocar em prática os aprendizados do Método Despertar, e todos os dias a gente tem que matar um leão por dia, todos os dias a gente tem que ser forte, corajosa, tem que ter sabedoria, muita força, muita paciência, e assim, pensar antes de falar, não falar de qualquer jeito. Eu deixei de gritar, eu gritava muito com meus filhos, com meu marido, eu gritava demais, meu marido odeia gritos, odeia que eu grite, nunca gostou que eu gritasse, e hoje eu vejo uma transformação muito grande no meu casamento, assim, aquela transformação de que quem vê não acredita, né? Fala assim, eles estão juntos ainda, não sei nem porquê. Mas é porque eu tive a iniciativa de querer essa mudança e de buscar essa mudança no Método Despertar. O meu marido, ele percebeu a mudança em mim a partir do momento que eu comecei a fazer o simples. A partir do momento que eu comecei a fazer o café dele, colocar a xícara aqui na mesa e lavar a marmita dele e lavar a roupa dele, porque nem isso eu fazia mais. Eu tinha deixado de lavar a roupa, de fazer o café, de lavar a marmita dele. E parei de reclamar. Ele percebeu, sabe? Nessas pequenas atitudes, ele percebeu isso em mim. Foi através desses pequenos atos, dessas pequenas mudanças, que ele parou de sair, parou de beber, parou de me trair, fica mais em casa. O que mais mudou em mim depois do método, que é perceptível, que até já veio pessoas falar a respeito, é a minha calmaria.
eu era explosiva. E depois do método eu comecei a ser mais calma, mais dedicada às coisas, comecei a entender mais as coisas. E não tudo na briga e no grito. Após dia, e eu mudei, hoje eu posso falar que eu mudei, mas é o que eu falo. A gente tem que estar disposta a isso. Tá disposta, porque eu sei que a gente às vezes tem é muito difícil a gente falar, é meu erro. Não, é mais fácil a gente apontar os erros dos outros. E eu tinha muito esse problema, eu via muito erro no meu marido, meu marido, e esquecia de olhar para os meus erros também. Então, isso ajuda muito, ajudou muito, é o que eu falo. Eu comecei no comecinho de junho, mas eu vi uma transformação em mim muito rápida, mas eu estava disposta a essa transformação. Então, a pessoa também tem que estar disposta, ela tem que estar com o coração aberto. E porque a gente, ser humano, às vezes a gente tem muito problema em aceitar o nosso erro, assumir que a gente também é ser humano, que a gente também erra, que a gente peca, que a gente tem os nossos podres por dentro, tipo assim, a gente tem os nossos defeitos, e é mais fácil, igual eu falei, olhar para o outro e apontar o dedo, mas, tipo assim, não é bem assim que fala, mas é mais ou menos assim, tipo assim, a gente consegue ver todo mundo, mas a gente não consegue nos ver, pra gente nos ver, a gente tem que estar olhando no espelho. Então, o espelho é o reflexo de você mesmo, ali você consegue ver quem realmente a gente é, mas muitas vezes a gente tampa o nosso espelho, porque a gente não quer ver o nosso interior, a gente prefere colocar a culpa no outro, julgar o outro, olhar para o outro, mas esquecer da gente. Então a gente tem que estar com isso aberto, sabe? A gente tem que ter essa consciência que a gente tem que nos mudar. A gente não muda os outros, a gente nos muda. E com a nossa mudança, o outro pode ver essa mudança e falar, uau, eu quero isso para mim também. E com isso, ter a mudança e mudando. No meu casamento foi assim. Eu parei de olhar para os erros do meu esposo e comecei a olhar para os meus erros e falar, eu vou mudar, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma esposa valiosa. E hoje eu falo, eu sou uma esposa valiosa, eu me valorizo, ele me valoriza, e eu vejo essa mudança nele. Mas de verdade, quando a gente passa pelo método e a gente vê que a gente realmente estava pior do que a gente pensava, porque depois que a gente começa a se descobrir, a gente fala, nossa, mas onde eu me perdi aqui? Onde eu deixei de ser aqui? Onde eu parei de me olhar no espelho e me elogiar? Onde eu deixei de ser linda? Onde que eu me perdi aqui? E quando você entra no método, você vê que tem muito mais a ver com você do que com o próximo. É você que precisa ser resgatado. É você que precisa ser liberto. É você que precisa ser curado. E eu te garanto uma coisa, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. As pessoas até, às vezes, elas podem até te oferecer uma mão, te estenderem a mão. Mas se você não levantar do seu lugar e fazer alguma coisa, não vai mudar nada. Qualquer um pode falar, nossa, mas o seu caso é diferente. Ah, mas você é algo especial, você tem algo especial, eu tenho a mesma coisa que você. Eu tenho a mesma força que você, eu tenho a mesma ganância de você, eu tenho a mesma ambição de você. De quê? De ficar com a minha família, de ficar com o meu casamento. Eu te garanto que se eu não tivesse levantado, se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse falado, vai acontecer. Nada tinha mudado. O método é maravilhoso. O método é surreal, ele é surpreendente. Mas se você não fizer nada por você, não vai adiantar nada. Então, eu posso dizer que hoje eu tô aqui, totalmente diferente da minha vida. Perfeita? Não, e nem vai ser. E nem quero que seja. Se eu tiver uma vida perfeita, vai ser mentira. Mas eu tô aqui feliz com a minha família, tô aqui gravidinha. No final do ano, pra frente, meu filho já vai estar nos nossos braços, nossa família vai estar completa. Mas por quê? Eu não sou diferente de ninguém. Eu não sou especial, eu só quis, e quis muito. Todos os dias eu tinha que levantar e decidir o que eu queria. Todos os dias. Porque é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil eu abaixar a cabeça, é muito mais fácil eu me trancar na caverna do meu quarto ou do meu escritório. É muito mais fácil. Mas quem disse que o fácil é bom? Às vezes o mais difícil é mais gostoso. Porque você vai ver que no final das contas, o maior beneficiado é você. É você que sai no final das contas, sabendo que você é linda, poderosa, maravilhosa, não é subestimada, que você é alguém de verdade, que você é valiosa. Então, levanta do lugar, faz diferente. Não fica perdendo tempo. Porque, no final das contas, só vai o tempo mesmo. Só passa o tempo e o tempo passa. Ele não passa, ele voa. Então, se alguém pode fazer algo por você, é você mesmo. Não tem ninguém que possa fazer aquilo pra você, o que você precisa fazer. Assim, eu de verdade, eu sempre fui uma pessoa que me achei. Eu sempre me achei mesmo. Linda, maravilhosa. Eu me achei assim, sempre me achei uma pessoa inteligente, culta, uma pessoa divertida, feliz, extrovertida, que brinca com todo mundo, que faz piada de tudo, faz piada de coisa ruim pra ficar um pouco mais leve mesmo. Eu costumo brincar que até velório comigo é divertido porque é entretenimento. Claro que passar pelas dificuldades me deixou diferente. Eu fiquei insegura. Eu perdi o meu brilho, mesmo que parecia difícil, mas eu perdi meu brilho. Eu fiquei um tempo bastante cabisbaixa, triste, pra baixo. Era difícil acordar e me olhar no espelho e eu falava, não. Tem coisa melhor que a gente. Então eu falaria, Vivian, não precisa ter medo. Tem dias melhores chegando. Para vocês também que estão aí, que estão em dúvida, no meu caso foi uma resposta de Deus. Eu orei, eu pedi e uns simples dias eu estava mexendo no Instagram e a Dai papo na minha frente, na tela. E eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu estou precisando, eu estou procurando isso. Mas é claro que eu fiquei com receio, eu fiquei com medo e fiquei meio, será que é, será que não é, será que vai dar certo? E eu fui e orei mais uma vez, pedi, meu pai, se for realmente isso que eu estou precisando, me dê essa resposta. E eu consegui essa resposta, então
eu posso falar que foi resposta de orações o curso, eu ter encontrado o Adai e ter feito esse curso. Então, eu falo, hoje eu consigo falar, eu sou uma mulher valiosa. E isso, o curso Despertar me ajudou demais, porque eu despertei para o meu eu. Eu despertei para olhar para dentro de mim e ver o valor que eu tenho. Que todas nós temos o valor, todas nós temos um propósito nessa vida. Todas nós temos. Então, hoje eu falo que eu sou valiosa, eu me amo e eu mereço tudo de melhor que Deus tem para mim. E isso é muito bom. E o Despertar me ajudou muito a ter esse desbloqueio. Olha, esse conselho eu daria para mim, antes do método, e dou para vocês que estão aí em dúvida também. Faça, corra atrás. Valorize você. Eu me valorizei. Eu busquei a minha valorização, porque se eu fosse olhar antes, a Vivian antes falava assim, não tem mais jeito. Eu já estou acostumada a essa minha vida e levaria isso. Só que não. Hoje eu estou muito feliz, leve de tudo. O casamento está fluindo muito bem. Então, agora a gente tem conversa, a gente tem carinho. Assim, eu entreguei, devolvi o papel dele para ele, peguei o meu papel que eu nunca tive. Eu tô meio que apanhando um pouquinho, mas eu tô aprendendo. E coisas que eu sabe que eu não ia fazer. Assim, hoje eu tô fazendo assim, não só na área sentimental do casamento, mas como família, eu como pessoa, realizando os meus sonhos, que é sozinha, os nossos sonhos de família, de marido e mulher, ela vai realizando assim, um atrás do outro. No método, como na vida, né, tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que são mais fáceis. Uma das coisas que eu adorava, assim, que eu ainda gosto demais dentro do método, é participar das aulas em grupo. Onde estão todas as meninas conversando, é muito divertido. Isso é, você tá em convívio com pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, mesmas dificuldades, então você se sente muito bem em relação a isso. Teve várias também emissões que foram, assim, surreais. Isso aí foi um destravar na minha vida, que eu participei de algumas, e até mesmo diretamente com a Dai, foi um destravar na minha vida surreal, coisa que eu não tinha passado ainda. Foi transbordante. O diferencial do método, no meu ponto de vista, é tu ter com quem contar. A maioria das coisas que a gente vai fazer hoje em dia, a gente não tem um apoio. E no método, sempre que eu precisei, eu tive esse apoio. E eu estava num momento muito difícil no meu relacionamento, muito difícil, que eu não tinha mais como conversar com meu marido. E eu tinha o apoio das gurias. Sempre que acontecia alguma coisa, eu ia pro grupo e elas sempre me atenderam. Então, eu acho que esse é o diferencial, é o atendimento e é o amor que vocês têm com as mulheres que entram no método. E esse amor é o que me recepcionou e me fez ter vontade de me amar também. Sim, é muito bom. É bom que a gente compartilha, né, a história uma da outra. Às vezes o dia que uma tá mais para baixo dá motivação. Às vezes a gente se espelha também muito nas histórias uma das outras. Então é ótimo, tá? É uma maravilha. É muito bom acompanhar. Eu sou a Júlia, sou uma esposa cristã e hoje eu posso dizer que há 30 dias no método eu me sinto amada e valorizada. Eu sou a Vivian, sou uma esposa cristã. Hoje eu me sinto valorizada, amada, protegida. Eu restaurei meu casamento em menos de 15 dias, então vale muito a pena fazer o curso. Buscar essa ajuda, mas faça a sua parte também. Para não desistir, para não ter medo, para focar nas soluções. Se você estiver passando, né, pelo mesmo, não perde tempo, não fica esperando amanhã. Corre e resolve, vai atrás dos seus objetivos. Se você quer restauração da sua família, do seu casamento, chama a Dai e já põe em prática. Não espera o amanhã, né? Porque o amanhã pode ser tarde. Então a gente tem que ver o hoje, tem que fazer o agora, tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que querer fazer dar certo. Até que um dia eu aprendi que não tinha nada a ver comigo. E que eu não precisava deixar a Thay embora. Porque a Thay é a melhor versão minha. Ela é uma pessoa feliz, maravilhosa, que se olha no espelho e fala, você tá linda, você é linda. Aquela que as pessoas falam, mas o que você fez? Eu falava assim, nasci, pronto, só nasci. Essa sou eu. Então, essa é a Thay. E eu precisei do método para isso. Eu precisei me redescobrir, eu precisei me achar novamente, eu precisei tomar um sacode e falar, ô, peraí, quem é você? Opa! E eu falei, não, é verdade, eu sou valiosa. Eu sou valiosa mesmo? Quem tá falando? Eu. Mas você, quem é você? Pra mim é o que importa, o que eu tô falando. Eu sou aquela pessoa que, quando eu me arrumo, eu termino de arrumar, eu não espero ninguém pra poder me elogiar. Eu mesmo me elogio. Eu falo, nossa, como eu tô linda. Eu me olho no espelho e falo, nossa, eu sou linda demais. Eu falo, nossa, esse sorriso é lindo. Menina, como é que você é linda? Eu falo. Então é essa versão minha que eu gosto. Mas eu precisei do método pra isso, não foi sozinha. Porque sozinha você pode ter certeza, você não estaria me vendo com esse cabelo bonitinho, com essa pele bonitinha, com esse sorriso lindo. Aí deixa eu falar, eu me acho mesmo. E não é pouco não. Pessoas que não gostam de um pouco difícil. Compra logo e faça. Eu me senti acolhida no momento que ela falou que ia me ajudar. E realmente me ajudou muito. Eu me sinto realizada agora, eu encontrei comigo mesma. Porque eu tava perdida, eu não tava sendo eu.
Hoje eu consigo ser a Maria que eu sempre sonhei. O método Despertar, para mim, foi como se despertasse em mim novos sonhos, despertasse em mim a alegria de viver novamente, despertasse, sentir as emoções, conseguir controlar minhas emoções, a minha raiva, meu estresse. As coisas do meu dia a dia ficaram mais leves. E hoje eu consigo enxergar a vida de um modo mais leve. Faça o método Despertar. É muito bom, muito bom. Muda a vida da gente, muda tudo, muda a mentalidade, muda a forma de você pensar, muda o jeito de você lidar com o outro. É importantíssimo a gente se conhecer emocionalmente. Hoje eu sou uma mulher diferente, hoje eu tenho mais paciência com meu marido, eu tenho mais sabedoria, aprendi como lidar nas situações do dia a dia. Hoje eu sou uma nova mulher, porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor através do método Despertar. De verdade, para tudo agora. Você está aí em dúvida, você está aí pensando se vale a pena, você está aí, será que tem solução? Será que tem saída? Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Eu te falo uma coisa, não fez não. Porque a oportunidade está batendo na sua porta agora. Ela está batendo aí, na telinha do seu telefone. Não deixa passar, porque isso vai mudar a sua vida. Assim como mudou a minha. Eu, há 6 meses atrás, eu era outra pessoa. E vou te falar, eu não era assim, eu não estaria aqui assim agora, bonitinha. Não, se eu não tivesse me dado essa oportunidade. Se eu não tivesse levantado por mim mesma. Então não pensa, não pensa mais. Entra, começa, sai do lugar de inércia. Agora, e você vai ver a sua vida mudar. Eu sou testemunha viva de que realmente há uma saída. Para mim não tinha nem aquela luzinha no fim do túnel. Agora, olha eu aqui. Eu estou vivendo o quê? Benefícios desse método. Resultados desse método. Que você tá aí pensando se faz ou se não faz, se entra ou se não entra, se prova ou se não prova. Eu vou te falar mais uma vez, não deixa passar. Pode ser a última oportunidade sua para salvar a sua família, para salvar você mesmo. Para nenhuma de vocês, porque hoje eu tô aqui. Eu sou valiosa, valorizada e amada. Como? Mas como? Isso, a Dai te conta, mas só entrando no método. Mas você pode ter certeza, se eu tô aqui e hoje tenho resultados, você deveria ser a próxima pessoa. Meu nome é Thay. Eu tô aqui hoje com esse sorriso lindo porque eu tenho um casamento restaurado, eu tenho um casamento blindado, graças a Deus, e com a ajuda do método Despertar, que aconteceu tudo em menos de 2 meses. É verdade, eu sou a prova viva. Esse sorriso tem como mentir? Eu tô rindo de orelha a orelha. E obtive resultados maravilhosos com a ajuda do método Despertar. É um caminho a ser trilhado, mas que valeu muito a pena, porque hoje eu estou num casamento onde eu sou feliz, valorizada e amada. E como fruto desse transbordar, com o fruto dessa transformação, dessa restauração, eu tenho resultados. Aqui tá o resultado. Ó, aqui. Estou à espera de um baby, que vai ser o quê? Muito amado e valorizado também, porque nós somos uma família de valiosos. O conselho que eu dou pra você hoje, mulher, não desista. Não desista de você, não desista da sua família, porque pra tudo tem uma solução. Tudo na vida tem uma solução. Muitas vezes a gente tá num relacionamento com a família destruída, num relacionamento querendo se separar. Porque quando eu conheci o método Despertar, a única coisa que eu queria era a separação. Separar, cada um viver sua vida. Mas quando eu conheci o método Despertar, eu percebi que tinha uma solução. Porque na nossa vida a gente não vem com aquele manual de instrução no casamento, a gente aprende tudo na vida, menos como lidar no relacionamento com os filhos, com a família. E lá no método Despertar, a gente aprende tudo. A gente aprende primeiro a se amar, se valorizar. Às vezes a gente não percebe mesmo que a gente se deixou de lado, deixou de se amar, deixou de se cuidar para cuidar do outro. A gente primeiramente tem que olhar para nós. Quando a gente aprende a olhar para nós, para dentro de nós, a nossa necessidade, o que a gente precisa de fazer para mudar primeiro em nós, a gente consegue mudar o outro. Mas a gente não tem esse poder de mudar o outro. Mas é com a nossa mudança, com a nossa transformação, que o outro vai ver a mudança em nós e que ele vai conseguir perceber a nossa mudança e vai ter a vontade, o desejo de mudar também. Mas o conselho que eu dou, não desista da sua família, lute por ela. Não desistir, para ter foco, para ser mais paciente, pôr Deus no centro de todas as coisas e não desistir nunca. Ter fé que tudo passa. Tem coisas que a gente tem que passar na nossa vida, por permissão de Deus, que é para nos ensinar, nos moldar. Se a gente não passar por aquilo, a gente não vai saber como que seria se você não tivesse passado. A gente precisa de provações, né? A gente precisa de obstáculos para a gente vencer. Do método. E hoje eu me tornei uma esposa valiosa. Hoje eu sou uma esposa que valoriza a família que tem e se valoriza, e aprendeu a se valorizar. Eu sou a Carla, eu sou cristã, e hoje eu recuperei meu casamento, e hoje eu me sinto uma mulher amada e valorizada.